Introdução. Caro sargento da Polícia Militar. Você deve se fazer essa pergunta algumas vezes no que tange à comunicação na PMERJ. Será que de fato comunicações são importantes para as operações policiais militares? As comunicações são de extrema importância para as operações policiais militares, pois essas operações exigem uma elevada capacidade de planejamento, comando e controle. Por ela que o comando da unidade e da força militar tem ciência dos acontecimentos e que se pode montar estratégias diferentes das planejadas ou mantê-las. As comunicações mantêm o sigilo das informações, por isso devem ser de grande confiabilidade e ter grande capacidade de tráfego, e por ela pode-se dar novas ordens de acordo com as informações repassadas. Sem comunicações não há contato com o comando nas operações. Conceitos básicos. Ao final desta aula você deverá conhecer os conceitos básicos das comunicações operacionais da PMERJ, tais como equipamentos utilizados pela PMERJ, alfabeto fonético e expressões essenciais para operações de comunicações. As comunicações são importantes para as operações policiais militares. O que são comunicações? As comunicações compreendem o conjunto de meios destinados a estabelecer as ligações entre os diversos escalões, com a finalidade de apoiar o exercício do comando e controle. As comunicações são o elo entre o comandante e sua tropa desdobrada no terreno, levando a presença desse comandante a todos os lugares. Histórico. O homem, organizado primitivamente em pequenas tribos, comunicava-se apenas por gestos. Posteriormente, dominou a arte de emitir sons articulados e falar. Nessa sociedade pequena, a palavra em si era um meio eficaz de comunicação. Entretanto, a sociedade cresceu e a palavra, mesmo gritada, já não era suficiente para atender às necessidades de comunicações. Não se sabe ao certo qual foi o primeiro instrumento usado pelo homem para transmitir sua mensagem. Provavelmente, foi através de conchas, chifres, tambores, etc. Milhares de anos se passaram e o domínio dos fenômenos eletromagnéticos possibilitou que o homem comunicasse a longas distâncias. Durante o século XVIII, os fenômenos elétricos e magnéticos foram alvos de várias experiências. Em 1837, Samuel Morse inventou o manipulador de telegrafia, sendo este o primeiro sistema de telecomunicações para auxílio do tráfego ferroviário, e criou também o código que levou o seu nome Código Morse. Em 1844, foi inaugurada a primeira linha telegráfica nos Estados Unidos. 8 anos após, em 1852, inaugurou-se no Brasil a primeira linha telegráfica para transmissão em Morse. Em 1877, Alexander Graham Bell patenteou o invento do telefone que apenas falava de um ponto ao outro, sem retorno. MACVOYIPRITCHETT aperfeiçoaram este aparelho e inventaram o telefone transmissor e receptor. Em 1893, o padre Roberto Landel de Moura conseguiu transmitir sinais a uma distância de 8 quilômetros, entre a Avenida Paulista e o Alto de Santana, em São Paulo, num sistema de telegrafia sem fio. Porém, quem patenteou o invento do rádio 2 anos após foi Guglielmo Marconi. A aplicação do rádio à telefonia e à telegrafia aumentaram enormemente os seus raios de ação de tal modo que em 1930 eram possíveis ligações internacionais. A última Grande Guerra impulsionou as técnicas de telecomunicações, possibilitando os nossos modernos sistemas, agigantados pela corrida espacial. O setor de comunicações inclui o rádio, telefone, a telegrafia, o telex, a transmissão de dados de imagem, fac-símile, TV, vídeo-texto, a radiodifusão, a comunicação via satélite,
a televisão por cabo, CATV, e as múltiplas formas de radiocomunicação, faixa cidadão, rádio amador, videofone, etc. Em 1969, o povo brasileiro assistiu à chegada de Armstrong à Lua, com imagens transmitidas pelo Intelsat e captadas pela Estação Terrestre de Tanguá, da Embratel. Em 1972, surgiu a televisão em cores pelo sistema PAL-M. Atualmente o sistema mais moderno de comunicação é a Internet, associada à Microsoft, criada por Bill Gates. Microsoft é uma rede de computadores criada na década de 60, visando manter o sistema de computadores do ZEUA funcionando em caso de uma guerra nuclear, visto que não havia um computador central, mas uma rede de inúmeros computadores interligados. Posteriormente, as grandes universidades americanas começaram a ver o potencial dessa rede, e começaram a se interligar, e a rede recebeu o nome de ARPANET. Daí até hoje, iniciou-se uma expansão que não para de crescer. Elementos da comunicação: emissor ou destinador, alguém que emite a mensagem. Pode ser uma pessoa, um grupo, uma empresa, uma instituição. Receptor ou destinatário, a quem se destina a mensagem. Pode ser uma pessoa, um grupo ou mesmo um animal, como um cão, por exemplo. Código é a maneira pela qual a mensagem se organiza. O código é formado por um conjunto de sinais, organizados de acordo com determinadas regras, em que cada um dos elementos tem significado em relação com os demais. Pode ser a língua, oral ou escrita, gestos, código Morse, sons, etc. O código deve ser de conhecimento de ambos os envolvidos, emissor e destinatário. Canal de comunicação é o meio concreto pelo qual a mensagem é transmitida: voz, livro, revista, emissora de TV, jornal, canal de rádio, computador, etc. Mensagem é o objeto da comunicação, é constituída pelo conteúdo das informações transmitidas. Veja os dois textos a seguir. Texto A. Texto B. Caro Jorge, amanhã não poderei ir à aula. Por favor, avise o professor que entregarei o trabalho na semana que vem. Joaquim. Nos dois exemplos de comunicação, podemos perceber que uma pessoa, o emissor que escreveu alguma coisa a outra ou outras, o destinatário, dando uma informação à mensagem. Para isso precisou de papel ou da tela do computador, transformou o que tinha a dizer em um código, a língua no texto A, a língua portuguesa, no texto B, a língua russa. Além disso, o emissor precisa selecionar um conjunto de vocábulos ou de sinais no código que escolheu. Conceitos de telecomunicações. Definição: comunicações à distância utilizando tecnologias elétrica e eletrônica, através de meios eletromagnéticos, inclusive ópticos. Exemplos: telegrafia, telefonia, televisão, teleprocessamento, página, radionavegação, rádio AM/FM, telemetria. Conceitos de telecomunicações. Elementos do processo das telecomunicações. Transmissor TX, equipamento ou parte do equipamento que se destina a transmitir sinais telefônicos, radiofônicos ou televisuais. Componente do transceptor gerador da RF, igual à onda portadora que será transmitida. Mensagem de informação, comunicação, notícia ou recado verbal. Conjunto de símbolos, caracteres, sinais, imagens, sons, escritos ou tudo aquilo que desejamos transmitir de um ponto a outro. Transdutor, componente do transceptor que transforma um determinado tipo de energia em outra. O microfone recebe energia sonora e a transforma em elétrica. Canal é a via entre o transmissor e o receptor. Exemplo: atmosfera. Receptor RX, componente do transceptor que recebe a energia enviada pelo TX.
ruído, qualquer elemento negativo do processo que atrapalhe ou impeça a comunicação. Exemplo: defeito no rádio, barulho próximo. Comunicação unidirecional. O modelo básico de sistema é essencialmente unidirecional. Comunicação bidirecional. Na maior parte das aplicações práticas interessa a comunicação nos dois sentidos. Exemplo: conversação telefônica. Envio de informação com confirmação de recepção. Conceitos básicos. O transceptor. O transceptor é o engenho eletrônico capaz de transmitir e receber sinais de radiofrequência necessários às comunicações rádio, para a transmissão de mensagens por voz. É o equipamento transmissor-receptor TXRX, aquilo que no linguajar cotidiano acostumou-se chamar de rádio, propriamente dito. A antena. Através da antena são irradiados ou recebidos os sinais de radiofrequência. O microfone. O microfone capta os sons ambientes e de voz, que são enviados ao transmissor, para sua irradiação a outras estações. Ele possui dispositivo alternador botão ou tecla para ora permitir e ora não. A entrada desses sons no interior do equipamento é o denominado PTT. Através desse processo é que a conversação pode ser entabulada, vez que, utilizando o operador, em um determinado momento, fala, e, noutro, ouve o que o seu interlocutor tem a dizer. Fonte de alimentação. A fonte de alimentação fornece energia para o funcionamento do transceptor fixo, mediante transformação da voltagem comercial de 110-220 AV para aquela requerida pelo equipamento, normalmente 12 VDC. Ela pode, também, manter a carga de uma bateria, cuja função seja alimentar o equipamento no caso de falta da energia comercial. O alto-falante. O alto-falante transforma os impulsos elétricos que chegam ao receptor em sinais sonoros, normalmente, de voz, a fim de que o operador possa ouvir as mensagens transmitidas por outras estações. Tipos de equipamentos. Os equipamentos rádio em uso nos diversos órgãos estaduais são de marcas e modelos diferentes, mas, de uma forma geral, em função do emprego, eles podem ser distinguidos basicamente em três tipos: fixo, móvel e portátil. Fixo é o equipamento destinado a ser usado em imóvel, ligado à fonte de alimentação própria. Móvel é o equipamento destinado a ser usado em veículo automotor, alimentado pelo sistema elétrico do próprio veículo em que for instalado, normalmente. Automóvel, motocicleta, aeronave, embarcação e congêneres. Portátil é equipamento, de tamanho e peso reduzido, de porte individual, alimentado por fonte própria de energia, normalmente através de bateria recarregável. É estação dotada de grande mobilidade, transportada individualmente pelo próprio operador durante o serviço, para qualquer lugar onde desse equipamento possa necessitar. Neste ponto, devem ser observadas as limitações de ordem técnica ao seu uso. Para recarregar a bateria é utilizado carregador próprio, ligado à energia comercial de 110-220 AV. O operador. Na comunicação rádio é o operador, por sua voz, que empresta expressão e significância às chamadas e à transmissão das mensagens. Por isso mesmo, sobre ele debruça-se a responsabilidade de sua correta condução e a estrita obediência aos seus princípios básicos. Deveres do operador. O operador, como elemento ativo da comunicação, tem seus deveres bipartidos, ora em relação à própria comunicação rádio, ora em relação ao equipamento rádio que a viabiliza. Deveres em relação à comunicação rádio. A esse respeito podem, objetivamente, ser elencados como deveres do operador, os seguintes: certificar-se de que a estação está sintonizada no canal, grupo adequado.
Pensar no que vai falar ou efetuar a leitura prévia da mensagem a ser ditada, antes de iniciar a comunicação rádio. Usar linguagem limpa e clara, sempre em tom moderado e cadenciado. Especialmente, quando houver necessidade de registro escrito por parte de quem irá receber a mensagem, mormente, no caso de operadores de estações móveis. Manter-se no local onde se encontrar o equipamento rádio, atento às chamadas e aos acontecimentos na rede. Atender prontamente as chamadas dirigidas ao prefixo da estação que estiver operando. Evitar o desperdício de tempo na transmissão de mensagens, especialmente com aquelas demasiadas e desnecessariamente longas. Zelar pela ética. Não transmitindo a pessoas estranhas ao serviço informações que obtiver em decorrência da função de operador. B. Não utilizar-se do meio para outro fim não autorizado, como o extravasamento de insatisfações de quaisquer natureza, jocosidades, obscenidades, incitamentos, etc. C. Buscar constantemente aperfeiçoar seus conhecimentos gerais em relação à operação do equipamento. D. Empregar corretamente os meios auxiliares da transmissão de mensagens. E. Não utilizar o equipamento rádio para transmitir mensagens de caráter particular. Observar as técnicas operacionais de aguardar que a rede esteja livre, para iniciar uma transmissão, salvo nos casos de imperiosa necessidade, em que haja, principalmente, perigo atual ou iminente à segurança de pessoas, devendo, nesse caso, haver um pedido de prioridade. B. No caso de mensagens, necessariamente longas, transmiti-las em trechos, intercalados por um QSL, do código Q, entendido. Aspas parêntese que fecha ponto e vírgula. C. Falar ao microfone do equipamento, a uma distância aproximada entre 0,5 e 10 centímetros, durante a comunicação rádio. D. Realizar teste de funcionamento do equipamento com a estação principal da rede, sempre que assumir o seu controle e quando observar que a rede se emudeceu por períodos demasiadamente longos ou anormais. E manter a estação sintonizada no canal de operação próprio. F. Enunciar a palavra câmbio, sempre que terminar uma locução e desejar ceder a vez da fala ao seu interlocutor, ou, simplesmente, terminar a transmissão de uma mensagem. Em relação ao equipamento rádio, deve o operador zelar por sua integridade, protegendo-o contra os elementos que possam lhe causar dano, como umidade, calor e poeira excessiva, queda, e, ainda, das tentativas não autorizadas de repará-lo. Conhecer e aprimorar seus conhecimentos em relação ao correto manuseio de seus controles, bem como ao seu emprego adequado e pleno. Comunicar, imediatamente, a quem de direito, acerca das panes que detectar no equipamento rádio ou no sistema, e, ainda, sobre as interferências percebidas. Importante, nos casos de baixa da viatura com rádio ou transporte, remanejamento e manutenção de equipamentos no DETEL ou empresas privadas, devese observar as normas e publicações expedidas pelo CCII, ou orientações do oficial de comunicações da UOP. O extravio do equipamento de comunicações deverá ser apurado através de inquérito policial militar, pois trata-se de material bélico. E danos causados ao equipamento de comunicações deverão ser abertos inquérito técnico. Meios auxiliares na transmissão de mensagens. Meios auxiliares. Dentre os meios considerados auxiliares da transmissão da mensagem, destacam-se as palavras e expressões convencionais, o alfabeto fonético internacional, os algarismos fonéticos, e o código Q. Palavras e expressões convencionais são palavras-chave, com significado particularmente atribuído,
que, a exemplo de qualquer outra codificação utilizada oficialmente, devem ser de pleno conhecimento dos operadores, como meio facilitador e produzir maior agilidade na comunicação. Por outro lado, seu emprego visa, ainda, padronizar as conversações. Segue-se um extrato daquelas recomendadas aos operadores de radiofonia. A CUSE, diga-me se entendeu ou recebeu esta mensagem. Aguarde, espere, mantenha-se na escuta. Câmbio. Terminei, convite à resposta. Ciente, recebi sua mensagem. Confirme, repita a mensagem transmitida, solicitado por quem está recebendo a MSG. CONSIGNE. Registre, anote para controle. Correção, houve erro nesta transmissão. Correto, está certo. Negativo, não está correto, não está autorizado. Positivo, sim, autorizado, afirmativo. Prioridade, emergência, preciso transmitir com urgência. Proceda, autorizo, pode prosseguir. Prossiga, adiante com sua mensagem. Repetindo, vou repetir toda a mensagem. Separa, dê espaço, no soletramento pelo alfabeto fonético, para receber o que for transmitido logo após. Soletrando, vou soletrar a palavra seguinte com o alfabeto fonético. Terminado, acabado, fim, para indicar o término de soletramento pelo alfabeto fonético. Verifique, sua mensagem não está clara, verifique se está correta. Alfabeto e algarismos fonéticos. O alfabeto fonético, como meio auxiliar da transmissão, tem aplicação quando há necessidade de soletrar palavras ou outro conjunto de letras, na dificuldade de sua compreensão, como ocorre no caso de mensagens transmitidas em meio a péssimas condições de comunicação, ou, mesmo na transmissão de palavras incomuns ou estrangeiras, ou de grafia diferente da normal. O seu uso, como padrão, evita a criação e a citação indiscriminada de palavras diversas pelos operadores, para indicar uma mesma letra, como poderia indevidamente ocorrer em relação a cavalo, para representá-lo o C, dado, para o D, e outros. Mas o seu principal papel está no auxílio da correta compreensão da mensagem, de modo a que não fique nenhuma dúvida quanto ao seu conteúdo e à grafia das palavras que a compõem. Alfabeto fonético. Letra palavra pronúncia A alfa alfam B bravo bravo C Charlie Charlie D delta delta I E C H O Echo F Foxtrot Foxtrot G Golf Golf H Hotel Hotel I Índia Índia J Juliet D J U L I E T K Kilo Kilo L Lima Lima M Mike Mike N November November Oscar Oscar P Papa Papa Q Quebec Quebec R Romeo Romeo S Sierra Sierra T Tango Tango U Uniforme Uniforme V Victor Victor W Whisky Whisky XX Reishi Raio SSREY Yankee Yankee Z Zulu Zulu. Para iniciar o alfabeto fonético internacional basta enunciar a palavra, soletrando, antes da palavra ou sequência a ser transmitida. Se for realizar a enunciação de várias palavras deve-se pronunciar a palavra convencional, separa, para indicar o seu término e o início de outra palavra, ou, terminado, para indicar o término da transmissão. É errado usar o alfabeto fonético para soletrar siglas, abreviaturas ou palavras que sejam plenamente conhecidas, como nas transmissões de abreviaturas de postos ou graduações dos militares, cargos ou funções, ou, ainda, palavras em que não haja possibilidade de que sejam confundidas por sua pronúncia ou correta grafia. A única exceção é com relação à transmissão de placa de veículo, cuja alfa deve ser sempre soletrada utilizando-se o alfabeto fonético, mesmo que as letras, por sua sonoridade, façam supor que não haverá qualquer dificuldade de compreensão para quem irá receber a mensagem. Algarismos fonéticos. Número palavra 1 223344556677788990. Ponto. VIRGULA.
Os números serão sempre pronunciados algarismo por algarismo, e formados pelos conjuntos desses. Dessa forma, o número 1010 deverá ser enunciado, 1, 0, o 43, como, 4, 3, o 16, como, 1, 6, etc. Os sinais gráficos, tais como ponto ou vírgula, deverão ser enunciados de acordo com seus próprios nomes, como por exemplo, no número 410.286 igual a 410.286, ou, ainda, o número 9,31 igual a 9,31. Na sequência de algarismos idênticos em um mesmo número, temos como norma a pronunciar das palavras duplo ou triplo. Se o número de algarismos repetidos em sequência for superior a 3, deverá ser empregada a combinação dessas palavras entre si duplo triplo, triplo triplo ou, do nome do próprio algarismo seguido da palavra triplo. Código Q. O Código Internacional Q, abreviamento, código que é utilizado nas transmissões militares com a finalidade de simplificar as comunicações, dando-lhe maior rapidez na exploração, pela substituição de palavras, frases ou informações por um conjunto de 3 letras, seguidas ou não de algarismos, das quais a inicial é a letra Q. O código Q é internacional e foi aprovado em 21 de dezembro de 1959, em Genebra, na Convenção Internacional de Telecomunicações, da qual o Brasil é um dos países signatários. Entrando em vigor a 1º de maio de 1961. O código Q compreende os grupos QAA QZZ, distribuídos em 4 séries. QAA QNZ QOA, QZZ QRA, QVZ QVZ, QZZ. Serviço Aeronáutico, Serviço Marítimo, Serviço Geral, União Internacional de Telecomunicações UIT. Não distribuída, a série Serviço Geral será utilizada nas comunicações entre estações civis, entre estações militares ou entre uma ou outra. Qualquer nação, serviço ou comando pode proibir ou restringir o emprego dos sinais do código Q em área sob sua jurisdição. Para fins militares, os sinais do código Q poderão ser utilizados juntamente com os sinais do código Z. Os sinais que não têm caráter sigiloso são considerados sempre como linguagem clara ou corrente. O código Q não está mais comumente utilizado na PMERJ, porém, conforme publicado no art. 8º do M10 da PMERJ. Código forma interrogativa, forma afirmativa. QAP está na escuta. Estou na escuta. QRA. Qual o prefixo da sua estação ou quem está operando? O prefixo da minha estação é, ou meu nome é. Reticências. QR é qual a hora da chegada em. A hora da chegada é QRF está regressando a. Estou regressando a. QRG qual o canal de operação. O canal é. Reticências. QRK. Qual a clareza e intensidade dos sinais recebidos? A clareza e intensidade dos sinais recebidos e QRL está ocupado. Estou ocupado. QRM está sofrendo interferência. Estou sofrendo interferência. QRT. Desligo o equipamento. Cesso a transmissão. Desligo o equipamento. QRU. Alguma mensagem para mim. Tenho uma mensagem para você. QRV. Preparado para receber a mensagem. Estou preparado para receber a mensagem. QRX. Qual o próximo horário para comunicação? Horário para comunicação será. QRZ. Quem chama prefixo. Quem chama é prefixo. QSJ. Qual o valor em dinheiro, taxa de pagamento? O valor em dinheiro. Taxa, pagamento é. QSL. Ciente da mensagem. Ciente, entendido. QSO. Posso comunicar-me diretamente com prefixo. Comunique-se diretamente com prefixo. QSP.
Posso retransmitir sua mensagem para prefixo. Posso fazer a ponte. Retransmita minha MSG. Para prefixo. Ponte. Autorizada. QS que é a médico a bordo. A médico a bordo. QSV. Devo fazer uma contagem até. Para teste. Faça contagem até. Para teste. QRF devo transmitir no canal. Transmita no canal. QSZ. Devo transmitir a mensagem em trechos. Transmissão pausada. Transmissão A. Mensagem em trechos. QTA devo anular mensagem. Anule mensagem. QTH qual sua localização? Minha localização é reticências. QTI. Qual o seu itinerário ou roteiro? Meu itinerário ou roteiro é QTN qual o horário de saída de? O horário de saída de é QTR qual a hora certa? A hora certa é QUF. Recebeu mensagem de emergência de prefixo. Recebi mensagem de emerg de prefixo. QUR. Os sobreviventes foram encontrados. Os sobreviventes foram encontrados. QUS. Avistou sobreviventes ou destroços. Avisei sobreviventes, ou avisei destroços. Prefixos. Prefixos. É o conjunto de caracteres atribuídos à estação e, ou ao cargo da estrutura organizacional ou função, para sua identificação nas comunicações rádio. Os prefixos são classificados quanto à sua titularidade e duração. Quanto à sua titularidade, os prefixos podem ser prefixos funcionais. São deste modo classificados aqueles prefixos formados para identificar os dirigentes de diversos níveis de órgãos usuários do Sistema Integrado de Radiocomunicação em função, exclusivamente, dos cargos ou funções exercidas. Prefixos institucionais são assim denominados aqueles prefixos formados para facilitar a identificação de entes envolvidos com a destinação institucional do órgão considerado, e não classificados como funcionais. Quanto ao caráter de sua duração, os prefixos podem ser classificados como prefixos permanentes é o prefixo criado para utilização por períodos de tempo prolongados e indeterminados. Prefixos temporários é o prefixo criado para atender a situações eventuais e ou de duração determinada. Prefixos funcionais permanentes. Rede Marfim. Foi criada para a identificação funcional dos comandantes de segmento administrativo, Comando-Geral, Chefia do Estado-Maior, comandos intermediários e órgãos de direção geral. Rede MAIC. Foi criada para a identificação funcional dos comandantes de segmento operacionais, comando de unidades operacionais. A estrutura básica MAIC utiliza-se de complementos numéricos, assim, reservados de 01 a 50, para os comandantes de batalhões de Polícia Militar BPM. De 51 a 69, para os comandantes de companhias independentes de Polícia Militar CIPM. De 70 a 99, para os comandantes de batalhões especializados, como o 71, para o BPCHOQ, o 83, para o BPRV, o 84, para o BPFMA, etc. Ponto e vírgula. Considerações. Em caso de prefixos subordinados, far-se-ia da seguinte forma. ES1, SCMT do primeiro BPM igual a MAIC 1 mais a letra P, seguido do algarismo, 0, o que se pronunciaria, MAIC 1 P0. ES2, chefe da para 1 do primeiro BPM igual a MAIC 1 mais letra P, seguido do algarismo, 1, o que se pronunciaria, MAIC 1 P1, e assim por adiante. Prefixos INSTITOCIONISPRMANENTS. São as seguintes: Maré, centros e salas de operações posto de policiamento rodoviário, ambos referentes a estações fixas,
RP, Rádio Patrulha, APITRAN, Auto Patrulha de Trânsito, MP-TRAN, Moto Patrulha de Trânsito Patamo, Patrulhamento Tático Motorizado PAMESP, Patrulhamento Móvel Especial Autochoque, Viatura de Condução de Tropa de Choque PR, Patrulha Rodoviária VTR, demais viaturas não operacionais referentes a estações móveis. Outras podem ser-lhe reservadas, como CIA, DPO, PEL, Cabina, PPC, e, mais ainda, como Marfim e Mike. Rede Maré. Esta rede, já conhecida da corporação e pertencente ao cotidiano do universo operacional, foi criada e será utilizada para a identificação operacional dos órgãos de execução, comandos intermediários e UOP, bem como suas frações destacadas e grupamentos especiais possuidores de Copom COP SOP SCOM. A mensagem. Clareza ou da transparência. Por princípio da clareza ou da transparência, entende-se que o texto da mensagem deva ser de fácil entendimento para aquele que a irá receber, sendo dispensáveis as demonstrações de eruditismo, de conhecimento da língua falada ou da matéria tratada, demonstrados pelo emprego de palavras ou expressões pouco usuais ou complicadas. Precisão ou da objetividade. Por precisão ou da objetividade, como princípio, entende-se que o assunto a ser tratado deva ser abordado de maneira direta, sem rodeios ou desnecessárias introduções ou prefácios. Concisão ou da economicidade. Por princípio da concisão ou da economicidade, entende-se que, nas comunicações rádio, sem prejuízo da clareza, a mensagem deva ser curta, evitando-se o aumento desnecessário do número de palavras para transmiti-la. Qualquer palavra, mesmo padronizada, que não acrescente conteúdo à mensagem deve ser abolida, bem como os vícios de repetição de palavras, tais como positivo, positivo, em colaboração, companheiro, nobre companheiro, e, ainda, palavras de agradecimento, de despedida, de felicitações, etc. Todas essas são de utilização não recomendada nas comunicações via rádio. Chamadas. Denomina-se chamada ao contato entre duas ou mais estações, através de seus prefixos, visando iniciar a transmissão de uma mensagem. A chamada, de uma forma geral, resume-se em um apelo à estação, com a qual se deseja falar, com a espera da consequente resposta do operador do prefixo chamado. Em função da quantidade de estações envolvidas, as chamadas poderão ser de 4 tipos, a saber, chamada simples, chamada múltipla, chamada geral e chamadas em broadcasting. A primeira delas é de uso geral, e, as demais de uso próprio dos centros de operações ou equivalentes. Chamada simples. Como o próprio nome sugere, a chamada simples é aquela em que apenas 2 estações estão envolvidas. É a chamada mais comum, ordinariamente realizada por operadores de todas as estações. Exemplo clássico desse tipo de chamada é o contato entre uma estação qualquer com o seu centro de operações, e vice-versa. Chamada, atenção, todos os prefixos, prefixo que chama, em chamada geral, palavra de ordem, mensagem repetindo, neste padrão a palavra de ordem, normalmente, é, anotem, terceira pessoa do plural do verbo anotar. Quando o conhecimento da mensagem transmitida for fundamental para os procedimentos de cada estação, caberá ao centro cobrar ciência daqueles envolvidos mais diretamente, sem o que a missão poderá fracassar, vez que sempre haverá a possibilidade de falhas técnicas ou de falta de atenção dos operadores, e o silêncio na resposta nem sempre indicará que todas as estações entenderam ou ouviram a mensagem. Chamada múltipla. Denomina-se chamada múltipla aquela na qual uma estação busca estabelecer contato simultâneo com 2 ou mais estações. É o tipo de chamada adotada a partir de um centro de operações para os seus controlados.
Nesse tipo, para evitar conflito na comunicação, é importante que os prefixos procurem responder à chamada na mesma ordem sequencial enunciada pelo centro de operações. Chamada geral. Você sabia que a chamada geral é a denominação dada ao contato simultâneo de uma estação com todas as outras de um mesmo canal ou rede, para a transmissão de mensagens de interesse de todos? A chamada geral, a exemplo da chamada múltipla, é sempre originada pelo centro de operações da rede. Nesse caso, não é necessário que as estações sejam chamadas, uma a uma, através de seus prefixos, bastando que o operador do centro informe o padrão geral. Também, não é necessária a resposta inicial por parte das estações. Para esse tipo, deve-se utilizar o padrão de chamada seguinte, que deverá ser repetida, seguidamente, por pelo menos 2 vezes. Chamada broadcasting. Este tipo de chamada assemelha-se à chamada geral em termos e padrão, com a diferença de ser feita em mais de uma rede simultaneamente. Essa chamada depende de equipamento especial existente somente no novo sistema de telecomunicações, sob controle de um supervisor, que, havendo necessidade, busca para si a transmissão de mensagens MSN que deva ser ouvida S por quantas redes julgue necessárias. Nesse caso, os operadores das respectivas redes são afastados da transmissão regular, devendo manter-se atentos tanto à transmissão, quanto às providências imediatas que dela se advierem. Visto que, cessada a necessidade da chamada em broadcasting, retornaram as atividades à sua forma normal. Chamada de teste de equipamento. Trata-se de uma chamada simples com o objetivo de saber se o equipamento está realmente funcionando bem. Realiza-se mediante o seguinte padrão: chamada, prefixo A. Chamar prefixo que chama em teste ou QRK e QSA, resposta. NI. Da clareza barra NI. Da intensidade para prefixo que foi chamado. Observe-se, pois, que a resposta deverá ser dada indicando, primeiro a clareza, depois a intensidade, esclarecido que a clareza dos sinais é a inteligibilidade da mensagem através do sinal recebido, e é representada pela enunciação dos seguintes índices e representações: A. Má. B. Escassa. C. Passável. D. Boa. E. Excelente. A intensidade dos sinais é o volume, ou melhor, o nível do sinal recebido, e é representada pela enunciação dos seguintes índices e representações: A. Apenas perceptível. B. Fraca. C. Satisfatória. D. Boa. E. Ótima. Equipamentos de comunicações utilizados pela PMERJ e seus componentes. Rádio digital Motorola MTP850S. Rádio Teltronic MDT400 DT410. Conclusão. Após concluir a disciplina, você policial militar pode perceber a importância do policial militar ter a noção de telecomunicações. Através da presente apostila, buscamos aprofundar as técnicas no que tange aos equipamentos de comunicação utilizados na corporação, de modo a aprofundar seus conhecimentos e habilidades. Esperamos que você tenha compreendido a importância da comunicação no meio militar e como funciona esse processo e que isso contribua para seu conhecimento e aplicabilidade. Referências bibliográficas: DETEL, Manual do Operador. CC Rita Apostila de Operação do Rádio Digital Motorola MTP850SC CRIT Apostila de Operação dos Terminais Teltronic MDT400 DT410. PMERJ.